Você quer ver vídeos e lives sem propaganda? Então vem agora pra Louco.com, que é a nossa plataforma oficial de lives. Estarei fazendo lives às 6 horas da tarde na Louco. Link na descrição e aparecendo aí na tela. O grande responsável pela Bigger Bodies Initiative. O doutor que queria mudar vidas ou era somente para satisfazer os seus prazeres sádicos? Seria Dr. Harley Sawyer um grande gênio que queria elevar o que a humanidade já tinha conhecido como ciência? Ou era só mais um maluco querendo fazer com que crianças e outras pessoas passassem pelos seus terríveis experimentos? Hoje, pessoas, vocês vão conhecer toda a história de Harley Sawyer, o doutor que acabou criando algo revolucionário, mas também terrível para a própria Playtime Company. Então, pessoas, hoje eu vou resumir tudo que envolve este doutor, que é também um dos grandes vilões de Pop Playtime, e que nós acabamos conhecendo ele agora no capítulo 4 de Pop Playtime. Então, pessoas, já deixa o gostei, se inscreve, ativa o sino para vocês não perderem nada do que tá acontecendo aqui. São vídeos novos todos os dias, vocês não vão se arrepender. E é muito importante o like no vídeo para todo o trabalho que nós fazemos aqui, quem sabe mais pessoas chegam a conhecer. Se você quiser, manda o nosso vídeo para mais pessoas, que isso vai ajudar bastante. Então, pessoas, sem mais enrolações, vamos explicar toda a história de um dos grandes vilões do capítulo 4 de Pop Playtime, mas também um dos grandes responsáveis por toda a queda da empresa. Eu vou tentar trazer aqui de forma organizada as informações que nós temos desse doutor, que ele foi muito importante para a criação da Bigger Bodies Initiative. Mas eu vou chegar lá daqui a pouco e a gente tem que falar algumas coisas antes da gente falar das suas próprias criações, como o próprio Huggy Wuggy gigante, Catnap, Pianossauro e Arnaby e outras criaturas que nós conhecemos dentro da fábrica. O que nós sabemos é que o seguinte, nós estamos mais ou menos na década de 80, onde o grande criador e também funcionário principal, dono, CEO da época, Elliot Ludwig, tinha criado um programa basicamente para tentar procurar novos gênios e pessoas capazes para ajudar na sua pesquisa científica. Eu já trouxe um vídeo falando para vocês que o próprio Elliot Ludwig, ele já era um cara que sabia de genética e tinha bastante conhecimento nessa área, e ele acabou criando um programa nos anos 80 para juntar novos cientistas para sua cartela de funcionários ou para desenvolverem melhor a parte que ele conseguiu descobrir, que foi a Pop. Quando eu falo a Pop, é justamente a bonequinha que ele conseguiu reviver com a sua filha dentro dela, conseguindo trazer de volta uma criança morta, mas agora num corpo de boneca. E a ideia era justamente do Elliot Ludwig de salvar vidas, pelo menos o que a gente consegue entender. Mas aí o Elliot, ele acaba criando um negócio chamado Young Geniuses Program, ou Programa Jovens Gênios, onde ali dentro tinham várias pessoas para passar por alguns testes para talvez chegarem no laboratório central, onde o Elliot Ludwig ficava fazendo seus experimentos, e foi ali que ele acabou fazendo a Pop. O que eu quero explicar para vocês é que antes do Harley Sawyer entrar mesmo como doutor da fábrica, o Elliot Ludwig já conduzia os experimentos e já tinha um lugar especial para ele, que muito provavelmente nós vamos ver esse lugar no capítulo 5. Só que dentro desse programa de jovens gênios criados na década de 80, Leith Pierre, que é até então o braço direito do Elliot Ludwig, acaba indicando um garoto promissor, um jovem estudante de ciência e também de genética, chamado Harley Sawyer, que também tinha notas incríveis e também um senso muito progressivo da parte de ciência, de como ela poderia evoluir, mas também foi tratado de um cara um tanto quanto estranho. É como se ele pensasse muito nos benefícios da humanidade, mas não importa com quem ele tivesse que passar por cima. Basicamente é um cara que pensa muito na ciência, mas pouco no próprio ser humano. Um desejo constante de querer evoluir a humanidade, mas se tiver que destruir a humanidade, ele talvez destruiria. O que aconteceu nessa época foi o seguinte: o Leith Pierre deu essa indicação pro Elliot e o Ludwig acaba aceitando que o próprio Harley Sawyer conheça o trabalho que o Elliot fazia, e eles acabam virando meio que parceiros uma certa época. Talvez ali no começo dos anos 80 ou até o final dos anos 90, Harley Sawyer era só um aprendiz do Elliot, mas o próprio Elliot acabou percebendo que o Harley, ele era um garoto um tanto quanto
quanto estranho, ficando até mais velho e virando um cara apático, sem nenhum tipo de sentimento com as outras pessoas e até com os outros funcionários e talvez outros colegas cientistas. O Elliot, ele se viu obrigado a mandar o cara embora, a tirar ele da parte do programa dos Jovens Gênios. O Elliot fez isso justamente porque faltava humildade no doutor e também esse senso de empatia, de fazer com que a gente estava evoluindo a humanidade, mas também pensando no bem-estar da própria humanidade. Já o Harley talvez não pensava tanto isso. É nesse momento que o Sawyer acaba entendendo que o Elliot Ludwig estaria o traindo, como se fosse tirando, sabe, ele da jogada, justamente para pegar os créditos do que o Sawyer acabou evoluindo junto com o Elliot, como se fosse uma traição, ou como se ele estivesse roubando a pesquisa que o Sawyer fez dentro da empresa. É aí então que pelo menos o que dá a entender que em 1990, nós agora temos uma data, o Elliot Ludwig, ele é tirado da empresa. Que nem eu expliquei num outro vídeo pra vocês, pode ser que os próprios funcionários montaram um complô pra tirar o Elliot Ludwig, vendo que o Sawyer acabou descrevendo o seguinte, que o Elliot Ludwig, ele era um cara muito molenga, com uma mente muito pequena e também um traidor. Então foi também que o Leith Pierre, que foi o cara que indicou o Harley para aquele negócio, acabou vendo, olha, pô, parece que o Elliot Ludwig está fazendo um julgamento errado. E pode ser daí que tanto o Leith, junto com os outros funcionários, que é a Stella Graber, o próprio Lockhart, o Ed MNR e vários outros que acabam trabalhando ali, que estão abaixo do Elliot Ludwig, acabaram mandando ele embora. Talvez fazendo toda aquela polêmica que rolou no capítulo 3, que nós escutamos no rádio, que é justamente que encontraram um corpo de uma criança em uma das malas dentro da casa do Elliot Ludwig. Ou talvez eles acabaram matando o cara ou sumindo com ele, não sabemos o que rolou exatamente, mas nós temos essa notícia do jornal mostrando que o Elliot Ludwig sumia para parte da empresa. Mas pode ser que os próprios funcionários fizeram isso para dar lugar ao Harley Sawyer, agora podendo controlar toda essa parte que o Elliot Ludwig fazia, que era de fazer os experimentos e criar essas coisas. Uma coisa que é muito importante vocês saberem também, que um pouco antes disso acontecer, também nascia o protótipo. O protótipo é um experimento que surgiu junto do Elliot com o Harley Sawyer, ou seja, as duas mentes brilhantes, o cara que criou a Pop, mais o Sawyer que tinha esse desejo, esse anseio de evoluir a humanidade, acabam fazendo com que o protótipo 1006 surja um pouco antes do Elliot Ludwig sair da empresa. Até então eles estavam estudando como que ia ser o protótipo, como é que ele ia se comportar, e era só isso mesmo. Não sabemos se o protótipo é com base em alguém ou em alguma outra pessoa, mas nós temos a noção de que o protótipo é um pouco antes do Harley Sawyer assumir o bagulho todo. Porque aí o Leith Pierre e os funcionários tiram o Elliot da jogada e o Harley Sawyer acaba tomando conta como agora chefe neurocirurgião da Playtime Company, fazendo agora projetos especiais com uma divisão secreta dentro da companhia. E é daí que vem justamente o projeto Bigger Bodies Initiative. E eu já expliquei em outros vídeos, mas fica aqui a explicação também. A ideia desse projeto era que a companhia criasse novos experimentos para que eles não pudessem mais ter dívidas com banco, dívidas trabalhistas e também nenhum tipo de processo ou com que tivesse que lidar com direitos trabalhistas. É mais fácil nós criarmos os próprios funcionários para fazermos os trabalhos sujos do que eles acabaram tendo que lidar com um monte de gente que talvez iria vazar essa parte secreta da Bigger Bodies e também de todos os outros experimentos que já estavam rolando dentro da empresa, inclusive até o próprio protótipo. Então, para eles evitarem que eles vão à falência, né, e vendam tudo, justamente porque agora o dono da empresa foi mandado embora, não com essas palavras, mas foi substituído pelo Harley Sawyer, e também para eles economizarem uma grana e fazerem com que essa pesquisa científica evoluísse mais ainda, é então que nasce a Bigger Bodies Initiative. As coisas vão acontecendo agora um tanto quanto meio que rápido, mas o Sawyer começa a fazer os experimentos, e ele vai justamente fazendo a partir do que ele fez do 1006, junto com o Elliot Ludwig, e vai continuando fazendo outros testes, até ele criar um interesse em um menino, justamente que tinha lá do berçário. Para caso vocês estiverem com dúvida, o berçário já existia, foi feito justamente na década de 80, e também até um pouco antes, na década de 70, o Ludwig já tinha uma ideia de fazer um orfanato dentro da empresa, e eles começaram a ter a ideia de pegar as crianças de lá e começar a fazer os experimentos com elas, vendo as mais aptas justamente para entrarem na Bigger Bodies Initiative. E uma dessas crianças chamou a atenção dele, que é o Quinn Nevinson. Eu vou separar um vídeo só para esse garoto, que é para contar a história basicamente do Yarn.
Yarnaby. O laço que acabou estreitando entre o doutor e esse experimento, chamado experimento 1166. Porque até então, antes teve outros experimentos, justamente o 1163, que era o Pianossauro, e também o 1160, que era o Boxy Boo. Mas esses dois foram considerados fracassos, porque não tinham tipo de consciência, ou era alguma coisa podendo ser controlada por eles. Eles queriam alguém que fosse obediente, alguém que pudesse fazer as suas ordens e os seus comandos. Então ele acaba vendo a oportunidade de pegar esse Queen Evidson, que é uma criança, fazer com que ela passasse por esses testes, até justamente fazer com que a criança virasse o Yarnaby. E isso dá certo, mas ainda é considerado um fracasso, porque o Harley Sawyer consegue fazer com que o bicho seja obediente, mas mais a ele, porque a criança acabou pegando um laço afetivo com o Harley Sawyer, como se fosse o pai dela ou algum laço familiar, e o Sawyer meio que acabou adotando a criança, né, ali, e mesmo depois de ter virado Yarnaby, virou meio que o seu pet, sabe? Virou seu bichinho de estimação ali, meio que fazendo alguns barulhos e sendo meio que bugado. A boca tá toda errada, né, que nem nós vimos no capítulo 4, mas acabou servindo como a primeira coisa que precisava pro Harley Sawyer entender. Ele precisava que as crianças ainda continuassem com algum propósito ou com algum tipo de ligação às suas mentes ou às suas personalidades. E o Yarnaby foi o primeiro passo para que isso desse certo, diferente do Pianossauro ou do Boxy Boo, que só estavam ligados no modo, vou matar todo mundo e vou comer o que tiver na minha frente. Depois disso, que é já mais ou menos fevereiro de 91, tivemos o primeiro experimento que deu mais certo ainda, que é o experimento 1170, chamado Catnap. O Catnap é tão emblemático que ele conseguiu receber ordens e comandos dos outros funcionários, mas também ser uma criatura extremamente leal. Eles acharam que era leal a eles, mas ele era extremamente leal ao 1006, ao protótipo. Nesse meio tempo que os experimentos foram rolando, o 1006 começou a ver, eles estão pegando criança no berçário, vou tentar falar com as outras crianças para que elas entendam o que tá acontecendo. E o Theodore foi o primeiro que recebeu as informações que o 1006 tinha e acabou se transformando depois no Catnap. Vai ter um vídeo que eu vou explicar melhor a respeito do protótipo, mas só para vocês saberem que o Catnap foi tão importante que, enquanto o Yarnaby só obedecia o doutor, o Catnap obedecia a todos os outros. Mas mal sabia eles que o Catnap tava mais fingindo, porque ele tava recebendo ordens do 1006. Finge que você tá obedecendo a galera aí, que daqui a pouco nós vamos meter o doido em todo mundo. Em março de 1991, é encontrada uma outra descoberta, muito importante. O Harley Sawyer começa a fazer experimentos no Boxy Boo, vendo o que estava acontecendo com ele, entendendo o que estava rolando, e é justamente ali que ele começa a perceber que o Boxy, na verdade, queria devorar, não é qualquer coisa assim. Ele tem um pouco de, vamos por assim, paladar infantil, ele quer só escolher o que ele quer comer, e ele acaba descobrindo que o Boxy quer comer os outros seres humanos. Ele acaba virando o bicho meio canibal das ideias, porque era um ser humano ali dentro. Então é encontrado essa coisa, que os bichos, eles conseguem ter um tipo de apetite, até por outros tipos de carne, mesmo a carne sendo a dele mesmo. Então eles poderiam devorar os outros brinquedos e devorar até outras pessoas. E isso meio que torna a atenção do Sawyer, falando, olha, talvez isso aqui seja um problema, a gente tem que contornar isso. Outra coisa que nós temos que falar, nos anos que o Harley Sawyer estava vivo, pelo menos ali entre 1990 até 95, da forma que a gente conhece como vivo, pelo menos, né? O Sawyer também teve uma relação com o próprio protótipo, entendendo um pouco mais como o protótipo funcionava, ainda fazendo os experimentos com ele agora tomando conta, não tendo mais o Elliot Ludwig como seu supervisor, agora podendo experimentar e ver qual é o grande segredo do protótipo, o que ele tem que é tão especial. Eu vou explicar no vídeo do protótipo o que é, mais detalhado e tal, aqui ia ficar muito gigante, mas o protótipo tem um segredo, um negócio muito importante que faz ele ser muito mais especial que os outros. O que eu tô falando agora é basicamente aquela fita que nós encontramos no final do capítulo 3, mostrando justamente que o Harley Sawyer estava começando a trocar ideia mais com o protótipo e o protótipo estava respondendo ele de volta. Pronto para conversar agora, não é? Eu possuo um questionamento. Prossiga. Você Sente alguma coisa? Essa pergunta se refere a quê, exatamente? Você nos cutuca. Nos bote. Você sente
Não sabemos se o protótipo começou a colocar umas ideias erradas dentro da cabeça do Sawyer, mas que nem eu falei pra vocês agora, que tem alguns brinquedos que querem devorar carne humana, e ainda mais o que acontece agora, que é o incidente do teatro, mais ou menos ali também, 93, 94, porque é encontrado um monte de pessoas mortas, e é justamente o incidente do teatro que o Lockhart acaba encontrando. Caso vocês não saibam quem que é, esse Lockhart é um investigador, que é o braço direito do Leif Pierre. E aí esse cara acaba contando pra Stella Graber e também pro Ed que o Sawyer era o responsável por esse incidente do teatro. Teve até no ARG do capítulo 4 um áudio mostrando melhor o que aconteceu nesse incidente do teatro. O teatro, caso vocês não saibam, é um lugar que ia ficar lá no capítulo 1, que nós iríamos acessar, mas por conta de tudo que acontece, o Huggy Wuggy vem atrás, aquela coisa toda, nós não conseguimos voltar para ver o tal teatro no capítulo 1. Mas o que dá a entender, justamente pelo Boxy Boo também estar na parte do teatro, pode ser que o Sawyer tenha tirado o Boxy Boo da sua cela para ver o seu comportamento com outros seres humanos. E o Boxy vai e mata todo mundo, né? E até devorando as outras pessoas. Os funcionários descobrem que o Sawyer está por trás disso e é o responsável, e começam a tentar, talvez, planejar tirar o Sawyer do caminho. Com isso, nós temos mais outras duas partes bem interessantes. Primeiro, é a fita que a gente vê dos outros funcionários, que eles estão vestidos parecendo com aquela galera do Project Playtime, falando basicamente o seguinte, que existe agora um lugar chamado O Fosso. O Fosso foi criado pelos descartes que nós tínhamos dos outros experimentos que não davam certo, ou eles meio que na hora que voltaram à vida já morriam segundos depois ou minutos depois. Foi criado esse lugar como se fosse um descarte, colocando todas as coisas que a empresa não queria dentro desse buraco, que talvez nós venhamos a ver agora no capítulo 5. Mas também esse fosso é muito importante porque também serviu como descarte de pessoas. Pessoas que o Sawyer acabou matando ou fazendo com que outros monstros matassem. E aí então a empresa acaba limpando a sujeira para baixo do tapete e jogando essas pessoas dentro desse lugar. Vendo que a quantidade de pessoas estava aumentando justamente porque as pessoas que iam visitar a fábrica também estavam morrendo pelas mãos do próprio Sawyer, talvez em outros experimentos e testes que o Sawyer queria fazer com os bichos já grandes, aquela coisa toda do Bigger Bodies, Leif Pierre, Stella Graber, Ed MNR e Lockhart tomam a decisão de fazer o seguinte: parar o Harley Sawyer. O Ed sugere matar o Sawyer de vez e fazer ele pelo menos ser um exemplo, ou tipo, ó, vamos acabar com o cara e já era. Mas o Leif Pierre tem uma outra ideia, visto que o Sawyer pegou os outros cientistas também daquele programa Jovem Gênios e teve um outro cientista que virou praticamente o seu braço direito. O braço direito do Harley Sawyer é um cara chamado Bruno White. Bruno White é o doutor que conheceria mais coisas da Bigger Bodies e também seria mais um cara que passaria as informações pra frente, sabe, fazendo os testes também com outras crianças e criando outros monstros. Então o Leif Pierre tem a ideia de chegar nesse cara e falar assim: ó, você vai agora assumir o trabalho do Sawyer, mas você vai ter o Sawyer a qualquer minuto, a qualquer hora, a qualquer momento, pra você poder fazer uma consulta com ele. Aí o Bruno fica meio confuso, qual que é a ideia então do Leif Pierre, e aí ele começa a explicar o experimento 1354. O experimento 1354 é feito não só pelo próprio Bruno White, mas também em conjunto com esses outros funcionários, onde eles acabam pegando o doutor e transformando ele em um experimento. Agora ele virou o grande doutor, onde o seu cérebro estaria ali numa parte vital, onde fica os experimentos que o doutor fazia, e o resto de suas partes humanas espalhadas em outros lugares, para que ele não se rejuntasse ou fizesse entrar em algum outro brinquedo. A ideia era manter o Sawyer preso ali para sempre, podendo ser esse grande livro de consulta, para ser, sabe, a grande coisa que ele também tinha de informações do Elliot Ludwig. Visto que os caras tiraram o Ludwig da jogada, agora tirando o Sawyer, mas mantendo ele preso, fazendo com que, olha, agora você é um livro aberto pra gente poder pesquisar dentro de você quando você quiser. E aí que surge a fita que nós vimos no capítulo 4, onde os caras transformam o doutor naquele bicho, né, com a cabeça de televisão. Não é exatamente aquele bicho, mas o doutor começa a ter controle sobre esses bichos que seriam assistentes dele, ou pelo menos alguma outra função que eles teriam, brinquedos do Elliot Ludwig. Talvez seriam mais outros funcionários ou outras pessoas que poderiam ajudar, ou talvez seria uma ideia que o Elliot teve de talvez fazer com que pessoas tetraplégicas pudessem andar ou pudessem sair por aí, sabe, ter informações, ou seriam androides de ajuda mecânica e também para carregar coisas ali da parte mais secreta da fábrica, que é justamente o laboratório central e esse laboratório que rolava os experimentos. Mas o Dr. Harley Sawyer então é transformado nesse
esse computador, né, com o cérebro dele ali, podendo ser pesquisado a qualquer minuto, para justamente poder continuar a Bigger Bodies Initiative. Ainda rola mais alguns experimentos depois do próprio experimento 1354, mas não teve nenhum grande, sabe, avanço ou uma grande repercussão. Bruno White estava tentando ainda fazer algumas coisas, porque agora estamos em outubro de 94 e eles continuam consultando o Sawyer, mas parece que outras coisas estão acontecendo dentro da fábrica. Parece que está rolando algum outro tipo de plano, que eles estão ainda tentando ver o protótipo ou tentando fazer alguma coisa com ele, mas não é deixado tão claro assim. O que tá rolando, na verdade, gente, por baixo dos panos, é que o protótipo tá montando a Hora da Alegria para estourar justamente em agosto de 95, onde acontece o que aconteceu no capítulo 3 que a gente viu. Os brinquedos e os transformados e os monstros e os experimentos saem de tudo que é lugar e acabam matando todas as pessoas. Não sabemos se os funcionários mais importantes também são levados na Hora da Alegria, mas uma dessas pessoas é poupada, que é o Dr. Harley Sawyer. O protótipo 1006 acaba fazendo com que o Harley trabalhe junto com ele, que tem até uma fita que a gente consegue destrancar na sala do Harley Sawyer, mostrando que o Sawyer e o experimento conseguem ainda continuar com essa relação, sabe? Mesmo agora o doutor sendo esse bicho meio estranho, né, sabe, controlando as cabeças de televisão, ainda assim estão procurando montar o que tá acontecendo e tentar descobrir o segredo do 1006. No meio dessa rebelião, o Sawyer consegue manipular o diretor da prisão para pegar justamente o acesso da Omni-Hand, tanto que é essa mão que nós vamos pegar depois que tá lá com o Harley Sawyer, que era do diretor da prisão, e consegue ter o acesso livre para todos os lugares. É por isso que o Sawyer consegue ver aquela parte ali de baixo. E ainda continua fazendo os testes e aquela coisa. O 1006 não quer que o Sawyer vá pro laboratório central. Talvez teria alguma coisa ali que pudesse libertar o Sawyer. E aí o 1006, sabendo disso, fala: não vou deixar ele entrar aqui não, porque pode ser alguma coisa muito importante, que pode ser uma vantagem pro doutor, então é melhor ele ficar ajudando aí na distância mesmo. Meio que as coisas não dão certo, os anos passam e um ex-funcionário acaba voltando pra fábrica, e aí nós temos os eventos do jogo, onde depois de procurar a Omni-Hand, que eles falam pra gente poder restaurar o gerador lá do Porto Seguro, nós vamos justamente enfrentar o Harley Sawyer. Passamos por toda aquela coisa, sabe, de ver os experimentos, de ver as cabeças de televisão, enfrentamos tudo e todos pra pegar a Omni-Hand, mas no meio do caminho nós vamos desligando partes do doutor, para no final nós finalmente desligarmos ele de vez, sendo assim um outro aliado que tinha do protótipo 1006, e nós acabamos com a vida do Harley Sawyer. Você não salvou ninguém. Outra coisa que tem também no meio desse caminho, mas não é tão bem explicado, é os Nightmare Critters. Que eles existem é uma coisa que o doutor acabou fazendo uma Baba Chops, e os outros Nightmare Critters, como se fossem pets dele, podem ser que sejam feitos até depois, né, da própria Hora da Alegria, ou que eles ficaram do lado do próprio doutor e do 1006, ou que eles foram feitos na época que o Harley Sawyer ainda era um ser humano. O ponto é que eles acabaram virando aliados e meio que mais um outro pet que o doutor tem. Mas não é tão explorado, é só mais mostrado ali que ele tem, e é meio que isso. E é isso, pessoas, tudo que nós sabemos sobre o Dr. Harley Sawyer e também toda essa coisa insana que ele acabou pegando as crianças e dando um novo propósito, fazendo com que elas virassem essas coisas úteis ao olhar dele, sendo esses monstros, esses experimentos, e também tentando avançar a humanidade, do jeito insano e louco que ele acabou tentando. Espero que vocês tenham gostado, vão ter outros vídeos que nós estamos preparando aqui no canal, e espero que vocês gostem. Deixa o gostei, se inscreve, ativa o sino para vocês não perderem nada do que tá acontecendo aqui. São vídeos novos todos os dias, vocês não vão se arrepender. Muito obrigado, pessoal, por tudo, sempre me despeço de vocês e até a próxima.